Eu achava que devido à minha idade eu não poderia ser flexível. Que eu era encurtada, que era muito difícil para mim ganhar alongamento. Não estava mais conseguindo evoluir tanto assim. Será que alguém da minha idade pode zerar a abertura? A abertura de segunda estava estagnada. Assim. Eu já tinha esquecido a ideia de zerar de novo a abertura. De hoje eu sou zerada, né, nos espacates. Estou muito perto de atingir a minha abertura zerada e o meu sonho da abertura zerada com 28 anos de idade. Eu estou com a minha abertura quase zerada. Eu já negativei o meu espacate, tanto de direita quanto de esquerda, e faltam só 2 centímetros para eu conseguir zerar a abertura de segunda. Gente, eu consigo fazer espacate com as duas pernas. A minha perna não tem mais sombra de lesão. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para essa série de aulas onde eu vou te explicar o que é que você precisa fazer para ter a tão sonhada abertura zerada em 8 semanas e melhor, com 5 minutos por dia. E antes que você comece a pensar que isso não é possível para você porque você é travado, já passou dos 30 anos de idade, tá acima do peso, nunca conseguiu quando criança e acha impossível conseguir agora depois de adulto, ou ainda acha que não tem tempo e nem disciplina para praticar exercícios em casa, tem medo de se machucar ou simplesmente acha que uma abertura zerada não vai fazer assim tanta diferença no seu desempenho como bailarina, atleta, praticante de yoga, artes marciais, enfim. Antes que você se questione de todos esses mitos, eu já quero te adiantar que sim, essa série de aulas é para você. É possível alcançar a abertura zerada em 8 semanas com apenas 5 minutos de dedicação por dia. E eu vou te mostrar como fazer isso. Eu sou a Mari, fisioterapeuta e professora de balé, e eu sou uma pessoa já bem cansada de ver outras pessoas perdendo tempo em alongamentos que não vão levá-las à abertura zerada e que, na verdade, acabam se expondo ao risco de lesões e, com isso, precisam se afastar das suas atividades simplesmente porque fizeram exercícios de forma errada. E você pode estar aí pensando, mas como assim? 5 minutos por dia conseguir um ganho tão significativo em flexibilidade? Será que isso realmente é possível? Eu também acharia isso uma loucura se eu mesma não tivesse visto pessoas comuns, bailarinas e bailarinos adultos, atletas sedentários, praticantes de artes marciais das mais variedades idades, biotipo, alto, baixo, gordinho, mais flexível, menos flexível, enfim, os mais variados tipos de pessoas que você possa imaginar, ganhando uma flexibilidade absurda e chegando na tão sonhada abertura zerada com tão pouco tempo de dedicação, apenas porque elas colocaram em prática um treinamento adequado. E hoje eu estou aqui exatamente para isso, para te passar em detalhes o passo a passo que essas pessoas usaram para ter um treinamento de alta performance focado em abertura zerada. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te avisar. Como eu disse, essa é uma série de aulas, ou seja, para você zerar sua abertura, você precisa assistir todas as aulas dessa série. Se você estiver pensando em assistir apenas essa aula aqui, pode parar o vídeo porque você vai perder o seu tempo. A abertura zerada é apenas para as pessoas que têm comprometimento, é apenas para as pessoas que se comprometem a assistir a série inteira. Então, se organize. Hoje a gente vai ter essa aula onde eu vou te mostrar onde a maioria das pessoas erram na hora de fazer alongamentos para zerar a abertura e que acabam não conseguindo e muitas vezes se sentindo frustradas. Já na nossa segunda aula eu vou te mostrar o que é que as pessoas que conseguem zerar a abertura fazem para chegar no seu objetivo. E na terceira aula eu vou te mostrar como deve ser um treino focado em abertura zerada para que você possa iniciar o seu treinamento rumo à abertura zerada com apenas 5 minutos de dedicação por dia. Já na quarta aula, essa aula vai acontecer via Zoom. A gente vai ter uma aula ali ao vivo para você ter a oportunidade de tirar dúvidas diretamente comigo e ter ali o seu treino mais direcionado. Então vamos lá? Antes da gente entrar de cabeça no método da abertura zerada, deixa eu te explicar de onde é que surgiu esse treinamento, de onde é que veio, de onde é que eu tirei essa ideia mirabolante. Afinal, nenhum treinamento surge do nada, né? Bom, eu fui proprietária de uma escola de dança em Sumaré, que é uma cidade no interior de São Paulo, por 8 anos. E lá na escola eu trabalhava com um grupo de bailarinas de alta performance. E atenção,
Quando eu digo alta performance, eu não estou falando de bailarinas e atletas profissionais. Eu estou falando de pessoas comuns que desejam um desempenho melhor na atividade que desenvolvem. Ou seja, bailarinas, bailarinos, praticantes de artes marciais, atletas em geral que realmente desejam ter resultados diferenciados nos seus esportes. E eu acredito que se você está aqui me vendo agora, nesse momento, é porque você é esse tipo de pessoa que está em busca da sua melhora no seu desempenho. Ou simplesmente você é uma pessoa que sempre teve o sonho de ter uma abertura zerada. Ou seja, independente do seu porquê, se você está aqui hoje, eu também te considero uma pessoa focada em alta performance. Bom, voltando para o meu grupo de alta performance, eu comecei a perceber que por mais que elas se dedicavam, existiam alguns movimentos que por mais que tivesse correto, eles poderiam ficar mais bonitos e até mais fáceis de serem executados se elas tivessem mais flexibilidade, ou seja, se elas tivessem uma abertura zerada. Então eu comecei a observar como é que elas treinavam para conseguir realmente zerar a abertura. E aí eu me assustei. Na verdade, a maioria delas treinavam de forma errada, se arriscando em exercícios inúteis e pior, se expondo declaradamente às indesejáveis lesões. A partir daí, eu voltei a estudar sobre flexibilidade. Na verdade, na faculdade, por 4 anos, eu estudei sobre flexibilidade em bailarinas. Publiquei artigos, apresentei em congressos e, inclusive, a minha tese de graduação foi sobre flexibilidade em bailarinas. Mas eu queria criar algo mais atual e com resultado mais rápido. Então, eu criei um método de treinamento focado em abertura zerada, o T8S, treinamento de flexibilidade em 8 semanas para zerar a abertura. Apliquei esse método nelas por 2 meses. Elas seguiam um protocolo de exercícios com 5 minutos de alongamento por dia e no final de 2 meses de treinamento, elas passaram a apresentar a tão sonhada abertura. Isso, claro, acabou refletindo positivamente no desempenho delas e eu estava bem tranquila, porque de certa maneira o meu problema ali na escola já estava bem resolvido. Mas em 2017 eu fundei o Balé Online, uma empresa responsável em criar conteúdos de balé para adultos, e eu comecei a perceber que além das minhas bailarinas presenciais, outras pessoas relatavam a mesma dificuldade, a mesma limitação para conseguir zerar a abertura. E pior, eu percebi que além das pessoas não conseguirem a abertura, mesmo se dedicando longos períodos de treinamento ineficientes, elas se expunham a exercícios perigosos, sem orientação, sem função nenhuma e, obviamente, não tinham resultados. Com isso, se sentiam frustradas e se apegavam aos mitos de que para ter abertura zerada era preciso ser novinha, que tinha que ter um corpo mais flexível, enfim. Então, em 2018, eu empacotei o T8S no formato online e montei a primeira turma, onde além de bailarinas, outros atletas também puderam se beneficiar. No momento, eu já treinei mais de 1.215 mulheres e homens, atletas sedentários, praticantes de yoga, polidense, patinação, ginastas, praticantes de artes marciais, os mais diferentes tipos. Enfim, diversos tipos de pessoas já conseguiram chegar na abertura zerada com o meu método, simplesmente porque elas aprenderam conceitos simples que fizeram com que o corpo ganhasse flexibilidade de forma rápida, segura e com um mínimo de dor, ao ponto de alcançar a abertura zerada. E assim, eu venho desde 2018 no canal Balé Online e agora no canal Mari Flexibilidade, ajudando pessoas como você a desenvolver um treinamento de alta performance para abertura. Então agora, chega de falar que só alonga a língua e bora que a gente vai estudar. Pega um papel e uma caneta para a gente começar o nosso treinamento de alta performance. Acha que eu tô louca, né? Mas é isso mesmo, papel e caneta. Na verdade, você não vai mexer 1 centímetro do seu corpo sem realmente ter entendido o exercício. Sim, comigo funciona assim. Então, se você deseja zerar a sua abertura de vez, pega papel e caneta que eu tô te esperando. Agora, se você é daquelas bailarinas, bailarinos, atletas, enfim, super apressadinhos, que já quer chegar, sair fazendo os exercícios, puxa aqui, puxa lá, pode parar o vídeo. Beijos, a gente se vê por aí, porque aqui você tá no lugar errado. Aqui realmente é para quem quer chegar na abertura zerada, ganhar alongamento de forma duradoura e sem se machucar. E para isso é fundamental você entender detalhadamente o processo que você vai expor o seu corpo. A gente, quando tem muita pressa para fazer as coisas, a gente sai atropelando tudo e o risco de lesão é muito maior. A eficiência do exercício acaba sendo muito menor e o tempo para chegar no resultado pode se tornar uma eternidade. Se chegar. E pode ser esse um dos motivos pelo qual você até hoje não chegou. Então bora lá? Bora pegar papel e caneta? Vai que eu tô te esperando para poder começar a aula. Então vamos
vamos lá, antes da gente começar a conversar sobre como zerar a abertura, vamos entender quais são os erros que as pessoas costumam praticar por aí, um mundo muito distante de você ou não, né? Vamos entender aí quais são os erros que a gente acaba cometendo na hora de zerar a abertura e que faz com que a gente atrase o processo, às vezes tem lesão ou que a gente nunca chegue lá, tá? Vamos lá? Bom, o primeiro erro, eu separei aqui, na verdade, para você 3 erros, tá? O primeiro erro, então a gente vai falar dos erros. Mari, eu já quero saber direto o que fazer. Calma, criatura, respira, entende isso aqui, porque isso aqui já é metade do caminho andado, sim? Se você evitar esses erros, você já vai estar perto da abertura zerada, ok? Então vamos lá. O primeiro erro, eu gosto de dar nomes diferentes para os meus erros, tá bom? Então vamos lá. Meu primeiro erro que eu quero mostrar aqui para você é a síndrome do sofrimento. Anota aí, que você nunca mais vai esquecer disso. Síndrome do sofrimento. Esse é o primeiro erro que as pessoas, na hora de buscarem a abertura zerada, de fazerem exercícios de alongamento para chegar na abertura zerada, acaba cometendo. Que erro é esse? Vamos lá. Não sei se você já ouviu alguém falando algo do tipo, não, para o alongamento ter efeito de verdade, a gente tem que sentir dor. Para eu conseguir realmente zerar a abertura, eu preciso aguentar ali o exercício de alongamento, durante o alongamento sentir aquela dor, eu preciso aguentar isso. E eu sou forte pra caramba, sabe? Nossa, eu sou super de boa, assim, dói pra caramba, mas eu aguento. Eu aguento. Esse é o pior pensamento que você pode ter quando você vai fazer alongamento. Se você está fazendo alongamento e está sentindo dor, bam, está errado. Está errado. Você está na síndrome do sofrimento, que é o quê? Para que o alongamento tenha efeito, eu preciso sentir dor. E aí eu vou te provar agora que por mais que você possa ter ouvido isso a vida inteira, por mais que você possa ter tido professores que de repente exigiram de você que você chegasse num grau de dor durante o exercício de alongamento e tal, por mais que você veja vários vídeos na internet mostrando lá os professores dando uma forçadinha na criança, que a criança até chora, e isso pra gente durante muito tempo foi encarado como normal, hoje não é mais normal. Na verdade, foram feitas várias pesquisas e mostraram que quando a gente coloca a nossa musculatura para alongar e durante esse alongamento a gente sente dor, a gente acaba fazendo com que a nossa musculatura entre em sofrimento muscular. E aí vamos entender as consequências disso. Vamos lá. Imagine que este aqui é a minha fibra muscular, é o meu músculo, tá? No meu músculo, então imagina que é o meu bíceps aqui, ó, bonitão, sim? No meu músculo, eu tenho várias fibras musculares lá dentro, que faz com que ele fique esse voluminho. Às vezes algumas pessoas maiores, outros menores, mas a gente tem esse voluminho, tá? Então tem várias fibras. Na ponta desse meu músculo, então aqui, tô com o meu bíceps, sim? Essa parte aqui é essa parte aqui. Ligando ele aqui perto do meu cotovelo, tem o que a gente chama de tendões. Sim? Aqui eu tenho o tendão que liga ele no osso. Tá? Então, para o meu músculo ficar aqui, ele é preso no osso através de tendões. O tendão, ele é um tecido menos flexível. O que significa isso? Que ele tem menos elasticidade. Já o músculo, ele tem um pouquinho mais de elasticidade. É como se o tendão fosse um tecido de roupa mais durinho, não é um jeans, tá? Mas é uma malha, né? Então você pega ali a camiseta, ela até estica um pouquinho, mas bem pouquinho. Isso é o tendão. Já o músculo é como se ele fosse uma lycra que você puxa, ok?
Tem duas maneiras da gente ganhar flexibilidade. A primeira maneira é eu trabalhando esse volume muscular aqui, eu trabalhando esse ventre muscular. Tem alguns treinamentos que a gente faz e que a gente aumenta essa capacidade elástica do músculo, que a gente chama isso de aumentar as propriedades viscoelásticas. Não precisa decorar esses nomes não, tá bom? É só entender que tem coisas que eu faço que eu deixo o meu músculo mais flexível. Ele é como se fosse um tecido que ele se alonga mais. Só que qual que é o problema quando eu trabalho essas propriedades viscoelásticas? Por exemplo, vou lá e faço um aquecimento, sim? Pulo lá 10 polichinelo e aí eu vou alongar, pegar a pontinha do pé, aí eu tô um pouquinho mais quente, aí eu consigo quase chegar na pontinha do pé. Sim? O que aconteceu? Eu ganhei um alongamento? Ganhei um alongamento viscoelástico, que é o que eu chamo de alongamento momentâneo. Ou seja, as pesquisas mostram, não sou eu que estou falando, isso é pesquisa, que o alongamento que a gente ganha através da propriedade viscoelástica do músculo, em 1 hora, ele fala tchau. Vai, fui. Sim? Então você foi lá, fez os 10 polichinelo, foi lá, pôs a mão no pé, foi embora para casa feliz e contente que estava mais alongado. Depois de 1 hora, tenta pôr a mão no pé de novo. Não vai rolar. Sim? Por quê? Porque essa propriedade ela é momentânea. Mas existe uma outra maneira da gente alongar essa musculatura, que é o alongamento que a gente pode chamar de um alongamento mais definitivo. Sim? Que é quando a gente ganha. O que acontece? A fibra muscular, ela é composta como se ela fosse... Deixa eu ver como eu vou explicar. Como se tivesse um monte de quadradinho aqui, ó. Sim? Vai um monte de quadradinho, até lá. Cada quadradinho desse se chama sarcômero. Não precisa decorar não, tá? Os quadradinhos lá. Dependendo do treino de alongamento que eu faço, eu consigo fazer com que o meu músculo aumente essa quantidade de quadradinho. Sim, ele aumenta, ele cresce de verdade, ele cresce literalmente de tamanho. Quando eu tenho esse ganho a nível da fibra muscular, eu tenho um alongamento estável. Eu tenho um alongamento que permanece, que eu não perco depois de 1 hora. Se eu ficar, às vezes, 3, 4 dias, 1 semana sem fazer alongamento, fazer a manutenção, pode ser que eu perca. 3, 4 dias. Às vezes 1 semana, vai depender do grupo muscular que a gente está falando. Sim? Então, o grande objetivo dessa nossa série de aulas é eu te ensinar isso aqui. Você ganhar isso aqui. Isso aqui não, isso aqui em qualquer lugar você consegue. Sim, isso aqui você pula 10 polichinelo ali, vai lá, faz um pouquinho de alongamento que você já vai conseguir. Agora, esse aqui não. Esse aqui você precisa fazer a coisa certa. E a primeira coisa que você não pode fazer é colocar a sua musculatura em sofrimento muscular. Então, vamos entender melhor agora o sofrimento. Deixa eu ver, vou continuar de preto aqui. Vamos lá. A gente tem... Calma que tudo vai se juntar. Imagina um grande quebra-cabeça. Eu tô te dando as primeiras pecinhas. Eu tô juntando ele com você. No final dessa série de aulas, esse quebra-cabeça, você vai fazer um quadro dele. Sim? Um quadro para você olhar e falar, eu nunca mais vou cometer esses erros, os meus treinos de alongamento vão ser assim e eu vou zerar a abertura por esse caminho. Show? Paciência aí, segura aí. A gente tem... Na área da saúde, eu não sei se você sabe, mas eu sou fisioterapeuta, não trabalho mais como fisioterapeuta, agora eu só trabalho realmente nesse mundo online, ajudando pessoas a zerar a abertura, ajudando bailarinas a se tornarem seguras e realizadas, então eu só trabalho no mundo online agora. Eu não trabalho mais como fisioterapeuta, mas na área da saúde existe uma escala que a gente chama de escala, presta atenção nisso. Escala de dor. Sim? Essa escala de dor, ela vai de 0 a 10. Show? Aí, então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Calma que vai fazer sentido eu fazer os numerozinhos aqui, tá? 5, 6, ficou meio longe aqui, 7. Faz de conta que eu dividi direitinho, tá? 9.
ok? Essa é a minha escala de dor. Vamos lá. E aí, o que eles classificaram? Eles fizeram algumas pesquisas e aí eles resolveram classificar a intensidade de um exercício de alongamento baseando-se na escala de dor. Por quê? É tão genérico, não é? Você vai lá, tá fazendo um alongamento, tem uma pessoa do seu lado fazendo alongamento, você tá lá tentando pegar o pé, ela também, ela tá lá sofrendo, quase chorando, você tá lá olhando e falando, meu Deus, acho que eu tô fazendo tudo errado, porque eu não tô sentindo nada. Fica uma coisa muito genérica, saber quem realmente tá colocando a musculatura em sofrimento e quem não. Então, eles criaram, né, essa escala de dor, ela existe para tudo na área da saúde, assim, é empregado em várias coisas na área da saúde. E aí eles pegaram essa escala de dor e eles dividiram lá. Ó, depois que eles fizeram as pesquisas e tal, eles falaram, ó, de 0 a 3 é uma intensidade leve. Então, a pessoa que sente a dor de 0 a 3, quando você está sentindo de dor agora, durante o seu alongamento? Não estou sentindo nada. Puxa mais um pouquinho. Agora, de 0 a 10, 1, 2. Ela foi graduando. Existem algumas sensações nessa escala que a gente vai abordar na próxima aula, tá bom? Para você entender exatamente o que você tem que sentir, tá? Mas só para a gente não prorrogar muito aqui. De 0 a 3 é leve. Depois, de 4 a 6, eles consideraram que quem sente dor de 4 a 6 durante o alongamento é porque está fazendo um alongamento moderado. Moderado. E quem sente dor de 7 a 10 está fazendo um alongamento intenso. Certo? Aí eu te pergunto, quando você faz alongamento, onde você imagina que você está aqui? Tem algumas pessoas que vão falar, eu acho que eu fico entre 8 e 9. Tem algumas pessoas que vão falar, não, eu acho que eu bato 10. Tem algumas pessoas que vão falar, não, meu é 20. Sim? Tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Mas a gente precisa entender que quando eu trabalho o meu alongamento de 0 a 3 numa intensidade leve, eu acabo trabalhando essa parte aqui, ó. Eu acabo só dando um estímulo leve para ele, que desenvolve ali as propriedades viscoelásticas, depois de 1 hora vai sumir. Ou seja, se eu não sentir nada de dor, sim, uma dorzinha muito leve, eu vou perder esse alongamento muito rápido. Ok? Guarda isso. Porém, se eu trabalhar aqui, nesse intenso, eu vou colocar essa minha musculatura em sofrimento muscular. Vamos lá. Mari, o que é o sofrimento muscular? Acho que deixa eu ver se eu preciso de outra folha. Não, acho que eu não preciso. Vamos lá. O que é o sofrimento muscular? A primeira coisa que acontece, a gente vai lá, força uma musculatura para alongar, força, tá acima de 10, dói no 11, tô quase chorando de dor, esse tempo que não passa, meu Deus. Isso é um sinal de que eu tô passando do limite ali, ok? Eu tô chegando no meu limite máximo de dor. E aí, o que acontece com essa fibra muscular que está sendo estirada? Imagina um monte de elástico. Sim, você pegar um monte de elástico assim, ó, e fazer assim, ó. Conforme a gente vai passando o nosso limite de dor, o que é a dor? A dor é esse músculo mandando uma mensagem para o nosso cérebro e falando, vai rasgar. Essa sensação que a gente tem, não é? Que vai rasgar. Vai rasgar. E aí o nosso cérebro, ele não é burro. Mesmo que você não queira, ele manda uma ação reflexa. Ele faz com que a fibra ela faça um espasmo, ela tente voltar. Você não percebe isso. Enquanto eu tô aqui forçando o meu limite de dor, eu não percebo, mas essa fibra, ao invés dela tá relaxando e alongando, ela tá tendo um reflexo, porque o meu cérebro é inteligente, ele percebe que vai rasgar. E ele fala, galera, segura firme aí. E aí a galera tenta voltar. E você nem percebe, você tá aqui, tá? Isso é fisiológico. Beleza.
Conforme tem esse espasmo, então o primeiro momento da síndrome do sofrimento muscular é a dor. Você percebe uma dor muito forte. Depois, você vai, se você estiver bem atento ao seu corpo, você vai perceber um espasmo. O que é o espasmo? A gente sente a musculatura dura. Tô lá alongando, ao invés dela estar cedendo e relaxando, ela tá dura. Isso é o espasmo. Sim? Deixa eu ver se eu não tô pulando nenhuma fase, não. Depois disso, o meu músculo começa a diminuir o comprimento. Por quê? Aí eu solto, né? Tô lá, a musculatura tá toda... Aí, ó, terminou o exercício. Ai, que bom. Ao invés do meu músculo crescer, ele diminui o comprimento, ele perde esses sarcômerozinhos aqui, ó. E aí, o que antes eu conseguia pôr a mão no pé, né? Ou fazer a minha abertura descer um pouco mais, não, eu volto. Eu tenho uma ação reversa. Eu tenho o que eu chamo de regressão da flexibilidade. Ao invés de eu ganhar, eu retrocedo. Sim? Depois que a gente tem essa diminuição no tamanho do músculo, aí a gente tem uma diminuição na amplitude, na mobilidade articular. Pronto. Que é o quê? A minha articulação perder um pouco da capacidade de se movimentar. Sim? Nada disso é Tia Mari que está inventando, tá bom? Isso, qualquer livro de fisiologia, de flexibilidade, você encontra essa explicação do sofrimento muscular, tá bom? Basicamente é isso, meio a grosso modo, mas basicamente é isso. O que eu tô querendo dizer pra você com tudo isso? Você que só veio aqui tentando saber quais são os exercícios que eu preciso zerar a abertura. Eu tô querendo dizer que você nunca deve passar o seu limite de dor. Porque se você passar, você vai fazer com que seu músculo entre nesse sofrimento muscular, que é, você vai lá, passa o limite de dor, você vai sentir a dor, vai fazer espasmo, vai diminuir o comprimento muscular, vai diminuir a mobilidade da sua articulação. O alongamento que você tinha vai passar a ser o que eu chamo de alongamento ioiô. Quando eu entro nessa linha aqui, eu entro no risco de ser alongamento ioiô. Sabe ioiô? Você põe no dedo assim, ele vai pro chão, volta, vai pro chão, volta. Flexibilidade ioiô. Um dia eu abro, no outro dia esquece. Você não vai abrir de novo. Por quê? Porque o meu músculo respondeu ao sofrimento muscular. E isso aqui é a melhor possibilidade, tá? Porque a pior depois disso é realmente a lesão. Que é quando eu tenho um rompimento dessas fibras, sim, aí a gente chama, quando isso acontece no músculo, a gente chama de distensão, ok? Beleza. Quando eu tô aqui nesse... Ai, Mari, então eu só vou fazer alongamento levezinho, né? Ai, que bom, eu sabia, Mari, que isso é legal, que você vai me dar alongamento levezinho. Não é bem assim, tá? Mas vamos lá. Quando eu fico aqui com a minha dorzinha 0 a 3, eu potencializo as propriedades viscoelásticas do meu músculo. Durante a próxima 1 hora depois dos meus exercícios, eu vou estar mais flexível, mas depois eu vou perder tudo. Eu volto a ter ioiô. O que eu tô querendo dizer pra você com a síndrome do sofrimento? Eu tenho que sofrer pra fazer alongamento. Se você sofre pra fazer alongamento, o seu alongamento vai sempre melhorar e piorar. Melhorar e piorar. Melhorar e piorar. Isso se tiver melhor. Ok? Se eu não sofro nada, mesma coisa. Você vai sempre ter essa vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você nunca consegue evoluir. Show de bola? Ok. Esse é o erro, é um dos erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de zerar a abertura. Ah, eu quero zerar, tenho que forçar. É isso que vai acontecer se você forçar. Show? Agora eu vou falar o segundo erro. Ah, bora lá. Vamos lá, segundo erro. Tchan, 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 tchan. Segundo erro é a síndrome do YouTube. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu vim fazer uma aula de alongamento, a síndrome do YouTube. Sim, vamos lá. Você veio fazer uma aula de alongamento, não foi? Então vai, larga a caneta agora. Vai lá, de verdade. Larga a caneta, você vai fazer um teste comigo, ok?
Você foi lá no YouTube, viu um videozinho legal de uma garota legal, falando bem legal. E vamos lá, gente, vamos alongar e pá, uma musiquinha bacana e parará, parará, tá tudo acontecendo. Então vamos lá, gente, vamos alongar, vai. Puxa lá em cima, faz comigo agora, de verdade, pra você sentir a diferença. Puxa lá em cima e levei para um lado, levei para o outro. Aê, soltou. Agora vamos lá. Segura lá, puxa os seus dedos para trás. Respira, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Respira, fica 1 e 2. E a musiquinha lá rolando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Show de bola. Outra mão, vamos lá. Aí puxa 1, 2. Ok. Sim? Perceba o seu braço. Perceba o que você está sentindo nesse braço que você alongou com o videozinho. Percebeu? Ok. O que acontece? YouTube é uma das melhores coisas que, na minha opinião, é uma das melhores coisas que já inventaram. Na minha opinião. Só que a gente tem que ser seletivo. Porque se a gente não for seletivo e colocar o nosso corpinho para testar coisas ali, a gente pode se dar muito mal, porque a gente não vai achar outro corpinho para comprar na farmácia. O que eu tô querendo dizer? Cuidado com o que você seleciona no YouTube. Ah, eu quero zerar a abertura, eu vi vários vídeos lá do canal X, do canal Y, do canal da Mari, do canal Z, do canal... Juntei tudo isso, sim? E tô fazendo os exercícios lá e tô, ó, ralando. E não tá funcionando. Por que não tá funcionando? Porque você tá na síndrome do YouTube. O que é a síndrome do YouTube? É eu não ser seletivo com os vídeos que eu pego para... os exercícios que eu pego para fazer alongamento. Eu deixo passar as informações, os detalhes das informações. Vamos lá, agora vamos lá. Um vídeo que valeria a pena você pegar aí. Vamos lá, você quer alongar braço, ok? A gente vai alongar os flexores dos dedos, tá? Flexores de punho. Eu tô te falando que você vai alongar, criatura. Olha só a diferença do videozinho lá da garotinha pulando agora há pouco aqui. Não falou porcaria nenhuma. Sim? Então a gente vai alongar essa região. Vamos lá? Ó, você vai pegar, faz aí comigo agora. De verdade, faz comigo pra você sentir a diferença. Você vai pegar na frente dos seus dedos, mas o seu polegar também você precisa pegar. Ou com o indicador ou com o dedo médio, tá? Segura lá. Vou colocar o meu punho na direção do ombro. E vou tracionar meus dedos para trás. Mantendo o punho na direção do ombro. Cuidado para o ombro não subir. Sobe o ombro para você ver. Alivia, não alivia? Agora pressiona o ombro para baixo. Puxa os dedos para trás. É essa sensação que a gente tem que ter. Como se eu estivesse rasgando essa região aqui. Sim? Lembrando lá do que a gente falou sobre o limite, eu não vou puxar no meu máximo. E eu vou ficar aqui por 10 segundos. Vamos lá, faz comigo. Ombro pressionando para baixo, dedos para trás e fica 1, 2, 3. Conforme você percebe que vai aliviando a dor, puxa mais um pouquinho. 4, 5, ombro para baixo. 6, 7, punho alinhado com o ombro. 8, 9. Agora, para voltar, solta devagar. Solta o polegar devagar, vai voltando os dedos devagar. Isso, movimenta um pouquinho o punho, relaxa um pouquinho. Perceba o seu braço agora. Perceba durante o alongamento. Você conseguiu sentir essa região aqui alongando? Percebe como é diferente? A gente precisa, quando a gente vai pegar vídeos no YouTube, gente, eu seria a pessoa mais hipócrita do mundo se eu falasse que não é pra você pegar vídeos no YouTube. Afinal de contas, eu tô lá com o vídeo todo dia, né? Seria. Só que a gente precisa ser seletiva. Eu preciso ser seletivo. Seletiva. Ou seletivo, tá bom? O que é ser seletivo? Esse vídeo que eu estou olhando, esse exercício, essa pessoa que está me ensinando esse exercício lá no canal do YouTube ou em outro canal, enfim, ela tá falando o alinhamento? Alinhamento. Olha só, quando eu falei pra você puxar os dedos para trás, eu falei alinha ombro, punho com o ombro. Por quê? Se eu faço isso aqui e abaixo, faz aí pra você testar. Se eu tô aqui e abaixo o braço,
eu perco o alongamento, eu perco o exercício. É como se eu não estivesse fazendo nada. Sim? Se eu subo, eu crio mais tensão, principalmente na parte de trás do braço. Então, todo o alongamento, todo o exercício de alongamento tem um alinhamento. Por quê? Porque alongamento é alinhamento. Eu me alinho para poder me esticar. Ok? Se a pessoa não me fala o que é que tem que estar alinhado com o quê, abre os olhos. Se a pessoa não me fala onde eu vou sentir a dor do alongamento. Eu falei pra você, ó, você vai puxar, você vai sentir essa região aqui rasgando. Sim? Se ela não me fala onde, você corre o risco de repente, estar forçando uma outra estrutura. Você tá fazendo um exercício errado, tá doendo o ombro aqui. E não é o ombro que eu quero alongar aqui. Aqui a gente tá falando de braço. Pra você tá tudo bem, né? Se eu estiver falando da perna, você tá lá fazendo um exercício que você acha que vai alongar a parte de trás da perna para você zerar o seu espacate. E na verdade você tá fazendo de forma errada porque não foi falado o alinhamento do seu quadril. Quando a gente faz alongamento para as pernas, a gente precisa alinhar as cristas ilíacas, que são esses ossinhos que ficam no nosso quadril. Se eu não tiver com isso alinhado, dependendo do movimento que eu for fazer, eu vou estar perdendo tempo. Eu não vou estar sentindo a dor no lugar que é para sentir. Eu não vou estar alongando a musculatura, o grupo muscular que eu preciso alongar. Uma outra coisa que acontece... Vamos lá, para não esquecer de nada. Se você está lá no meio do vídeo e a pessoa não fala... não te dá um alerta. Alerta de perigo. Cuidado! Não puxa demais. Sim? Dá dor, não vou passar da dor. Cuidado, não deixe o polegar de fora. Porque senão você não pega todas as fibras para alongar. Sim? E tem muitos exercícios de alongamento que oferecem perigo mesmo. No sentido de, cuidado, se você não alinhar o joelho com o calcanhar, você tem uma grande chance de forçar as estruturas na frente do seu joelho. Sim, às vezes a gente quando faz aqueles alongamentos pisando no chão, se eu fecho demais essa angulação, eu acabo forçando a estrutura aqui na frente do meu joelho. Tudo isso é alerta de perigo. Porque eu não tô te vendo. Quem tá do lado de cá não tá vendo você aí. E muitas vezes até em sala de aula o professor também não tá vendo, né? Não, a gente precisa disso. Se você vai submeter o seu corpo a qualquer exercício, no mínimo você precisa saber isso. Qual é o alinhamento desse exercício? Onde é que eu tenho que sentir a dor nesse exercício? E qual é o risco que esse exercício tem de me causar lesão? Se eu fizer isso ou aquilo errado. Se eu ignoro tudo isso e fico na síndrome do YouTube, olha esse videozinho que legal, olha esse, olha esse, olha esse. É o seu corpinho ali que vai correr o risco de quê? Vamos lá. Qual é o risco que eu vou correr? Primeiro, de você estar fazendo o exercício errado. Quando eu faço o exercício errado, eu estou primeiro perdendo tempo. Você vai estar cada vez mais longe da sua abertura, perdendo tempo. Eu corro o risco de ter lesão, eu posso me machucar. E eu corro o risco de colocar a minha musculatura em sofrimento muscular. De novo. Mais um erro levando a sofrimento muscular. Sim? E o que é uma grande coisa que as pessoas acabam fazendo na síndrome do YouTube? Olha o desenho. Vamos lá. Olhar o desenho é uma das coisas que mais me deixa louca. Sim? Vamos lá, eu não te explico nada e você simplesmente foi e pegou aí sua mãozinha enquanto a música estava lá rolando. Sim? Você olhou o meu desenho. Se eu estou fazendo um alongamento de perna, por exemplo, que tem uma cadeira, coloquei meu pé ali. Sim? Não tá dando pra ver meu pé, mas tá tudo bem. E aí eu vou lá pegar meu pé. E aí eu vou lá, pego o pé, ok? E aí tô lá pegando meu pé. E aí você olha e você vai pegar seu pé. Tá errado. Você não tem que pegar seu pé. O que eu tô fazendo?
eu tô lá numa cadeira. Aqui dá pra ver? Deixa eu puxar a cadeira, peraí, gente. Peraí, que a tia Mari sai do script. Aqui, dá pra ver a cadeira? Show. Dá pra ver meu pezinho? Show. Tô lá, vamos fazer esse exercício aqui. Sim? Nesse exercício aqui, eu tô aqui, eu estou alongando. Você vai fazer aí. Se tiver como fazer, faça aí. Você vai tentar pegar seu pé. E é muito provável que para pegar seu pé, você faça isso aqui com as suas costas. Olha para as minhas costas. Sim? Cresce as costas, não pega o pé. Pega no meio do joelho, vai o mais pra frente que você puder, mas com o bumbum empinado e as costas retinhas pro teto. Percebe a diferença? Ó, quando eu faço isso, eu sinto todo o posterior da minha perna. Agora, se eu daqui solto as costas, eu alcanço o meu pé e não sinto nada. Sim, você vai sentir um pouquinho aqui na lombar. É a lombar que eu quero alongar? Não é a lombar que eu quero alongar. Eu quero alongar posterior de perna para eu zerar meu espacate. Sim? Então, cuidado com a síndrome do YouTube. Lá a gente acaba copiando o desenho quando a gente não tem acesso a essas informações aqui. Então, é muito importante que você entenda que não é o desenho. Isso aqui é o filé do negócio. Se você pegar um exercício e entender o filé do negócio, o exercício vai ter efeito para você. Mas se você continuar tentando pegar o pé porque a pessoa do outro lado também pegou o pé, não vai funcionar. Show? Ó, não quero mais você pegando o pé. Vamos pro terceiro? Terceiro erro, bora lá. Então vamos lá, nosso terceiro erro. Deixa eu botar minha colinha aqui. Terceiro erro é a síndrome. Vamos lá, essa síndrome aqui revela a sua idade. Vamos lá. É a síndrome dos 1001 exercícios. Sabe aquele livro? 1001 viagens, mil cidades para você conhecer, 1001 cervejas para você tomar, 1001 sei lá o que, sim? Aí acharam que, acho que virou moda o negócio do livro, que acho que virou filme também, e resolveram fazer a síndrome dos 1001 exercícios para zerar a abertura. Vou lá, pego um monte de exercício e vou tentar zerar a abertura. Não existe isso não, tá? 1001. Eu acho que não, né? Vai que eu tô falando mal de alguém sem saber. Mas assim, é uma maneira só para você lembrar que será mesmo que eu preciso desse monte de exercício para zerar a abertura? O que acontece? Vamos lá. Muitas pessoas acabam achando que elas precisam de uma quantidade alta de exercícios para zerar a abertura, sim? Só que, imagina, o que acontece com aquele músculo, lembra aquele músculo que eu desenhei? Sim? O que acontece com aquele músculo se eu der um exercício para ele? Você vai fazer um exercício de alongamento, pensa aí, você fazendo um exercício de alongamento. Naquela escala de 0 a 10, quanto você vai estar se sentindo mais cansado, mais dolorido com um exercício? Se eu te der 1001, com certeza você vai se sentir muito mais cansado, muito mais dolorido. Concorda? Ok. Quanto maior a quantidade de exercício eu tenho, mais chance de sobrecarregar a minha musculatura. Vai fazer academia, faz 3 exercícios na academia. Vai lá na academia, faz 10 exercícios. Vê quando que você sai com a musculatura mais cansada. Alongamento é a mesma coisa. Se eu dou exercícios demais para o meu músculo, para o meu corpo, eu tenho muita chance de sobrecarregar. E se eu sobrecarrego, eu estresso. Se eu estresso, ele faz o espasmo muscular. Se ele faz o espasmo muscular, ele entra em sofrimento muscular. Muitos exercícios, ao invés de ajudar, dependendo da maneira como ele é feito, ele pode atrapalhar. Então, se você é das pessoas dos 1001, chega! O que a gente precisa? A gente precisa de poucos exercícios, porém eficientes. Quando eu tenho poucos exercícios, o estresse que eu promovo na minha musculatura é menor,
a chance de sofrimento muscular é muito menor. Ok? Por isso que na próxima aula, na próxima aula, no final dessa série de aulas, eu vou te dar 3 exercícios. 3 exercícios que vai fazer você zerar a sua abertura. Depois que você souber de tudo isso que eu tô te falando, porque se você não souber de nada disso que eu tô te falando, você vai pegar aqueles 3 exercícios e vai fazer tudo cagado. Tudo errado. Sim? Então fica comigo. E a próxima aula, cara, tu não pode perder a próxima aula. Não perca a próxima aula. Sim? Porque lá você vai entender. Tudo isso aqui vai fazer mais sentido ainda. Ok? Lá eu vou explicar várias coisas, mas vamos lá. Como é? Beleza, Mari. Então eu vou fazer esses 3 exercícios e como é que eu garanto ali que o exercício é eficiente? Como é que eu vou garantir que eu vou zerar minha abertura? Você precisa de algumas coisinhas. A gente precisa de algumas coisas para garantir a eficiência dos meus exercícios de alongamento. Sim? Vamos lá. Não basta pegar, não é pegar quantidade. Aqui entra a qualidade. Como é que eu garanto essa qualidade? Você precisa determinar quantas séries você vai fazer. Nem sei onde é o acento disso, beleza. Quantas séries você vai fazer? Sim? Como assim? Ó, você pode pegar lá um exercício. Vamos lá, voltando aqui pro braço que é mais fácil pra mostrar. Aqui a gente vai fazer esse exercício, ó, 10 segundos, segura lá. Sim? A gente vai fazer 3 séries, 10 segundos, segura, respira, solta um pouquinho, descansa uns 20 segundos, agora de novo, 10 segundos. Isso é um tipo. Sim? Cada professor, cada pessoa que tá ali passando um exercício, ela segue um estilo, ela segue um protocolo, ela segue uma regra, ok? E isso pode variar. Então eu posso ter exercícios que é feito numa série única. Você só faz uma vez. Eu posso ter exercícios que são feitos 2 vezes, 3 vezes. Eu posso ter exercício que é feito todo dia. E aí, como é que eu sei se aquele exercício que eu peguei lá no YouTube, eu faço ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes? Porque além daquele lá, eu tô somando com o outro. Uma coisa é a gente pegar um exercício. Outra coisa é eu somar vários exercícios e cada um vai ter uma regra para ele ser eficiente. Beleza, além de saber quantas séries, eu tenho que saber quanto tempo. Como assim, Mari? Quanto tempo eu vou segurar naquela posição do alongamento? Então aqui eu me coloco numa posição, traciono a minha musculatura e seguro um tempo. Existem várias pesquisas. Tem pesquisas que defendem 10 segundos, tem pesquisas que defendem 15, tem pesquisas que são 20, tem pesquisas que são 30, tem pesquisas que são 60 segundos, tem pesquisas que são 120 segundos, tem pesquisas que são, deixa eu deixar o meu 120 bonitinho aqui, tem pesquisas que são 20 minutos. Meu Deus, 20 minutos numa posição sim, se chama RPG. RPG, lembra? Isso entrega a idade também. RPG é um dos exercícios que segura mais tempo. E funciona. Agora, se eu pegar um exercício que não é de RPG e ficar lá 20 minutos, com certeza vou me machucar. Numa intensidade de 10, vou me machucar. Não vou chegar na abertura zerada. Pelo contrário, vou lesionar, vai ser muito difícil depois. Ok? Beleza, então saber a quantidade de tempo, fundamental. Saber qual a frequência. Se você não sabe qual frequência, vamos lá. Ai, aqui eu embolei, hein? Todo dia não é que não. Uma única vez, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes. Por exemplo. Frequência. Frequência tem relação com quantos dias, aqui sim, quantos dias na semana você vai fazer o exercício, ok? O que é isso? Eu posso ter exercício todo dia. Eu posso ter exercício intercalado, dia sim, dia não. Sim, eu posso ter uma série de exercícios potencializados, ou seja, eu agrupo dias. Pode fazer várias coisas aqui, mas eu tenho que saber o que eu tô fazendo, ok? E um último ponto,
é quantos e quais exercícios. Quantos e quais exercícios? Tudo bem? Por exemplo, no T8S, T8S é um treinamento de 8 semanas para zerar a abertura. É um treinamento que eu tenho, ok? E ele é específico para zerar a abertura. No T8S, a gente trabalha 3 exercícios na semana. É uma semana fazendo 3 exercícios. Na outra semana, 3 exercícios. Na outra semana, 3 exercícios. No final, a gente soma um pacote de 24 exercícios. 24 exercícios divididos em 8 semanas. Isso é o T8S. É o que parece ser. Na verdade, ele é mais que isso. A gente vai falar dele mais pra frente, ok? Mas o que acontece? O T8S, ele é um protocolo. Eu peguei tudo isso aqui e falei, vai ser assim, 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 assim. Por quê? Baixou algo em mim? Não, porque eu sentei a bunda e estudei. Falei, não, eu vou fazer assim, 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 porque segundo estudo assim, estudo assado, isso vai dar certo. E deu. Sim? Qual é a minha proposta para você aqui? Não tem nem como eu explicar tudo isso aqui para você detalhadamente. Mas o que eu quero para você, nessa aula específica de hoje, é que você entenda que não basta juntar um monte de exercício. Se eu juntar um monte de exercício, eu aumento a chance de fazer meu músculo sofrer. Eu preciso selecionar alguns exercícios, eu vou te dar 3. Você pode colocar mais exercícios se você quiser, eu vou explicar tudo isso na próxima aula. Tá? Como você pode ficar só com esses 3, tá tudo bem. Na próxima aula eu explico bonitinho. Você vai decidir quantos exercícios, você vai decidir quais exercícios, e você vai decidir ali quais as séries. Vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3. Para isso você vai precisar da próxima aula. Para entender quando eu escolho uma série única, quando eu escolho um tempo X, um tempo Z, quando eu escolho um tempo W. Isso daqui, quando a gente faz essa seleção, a gente cria essa receita, a gente tem um protocolo. E aí você vai poder criar o seu protocolo. Ok? Aqui o meu grande objetivo é te ensinar a pescar. Show? Você vai criar o seu protocolo e você vai testar, como eu fiz com o T8S. Eu testei. O T8S hoje ele é testado por mais de 1000 alunos. Sim? Show? Então tá bom. Faça seu resumo, suas anotações e na próxima aula eu vou falar pra você como é que a gente corrige essa pachocha toda. Fechou? Fechou então. Agora que você já sabe exatamente o fundamento do que não fazer em um treinamento de flexibilidade, fica a pergunta. Mas então, quais são os exercícios que eu devo escolher? Como é que eu vou identificar que exercício é eficiente? Como evitar o sofrimento muscular durante o alongamento? Qual o segredo para manter o foco, o comprometimento e não acabar desistindo no meio do caminho? Essas e outras perguntas eu vou responder para você na próxima aula, porque esse vídeo já está ficando longo demais. Mas antes de finalizar, eu quero te pedir para que você compartilhe você assistindo essa aula nos seus stories, marque Mari Flexibilidade, para a gente realmente gerar mais consciência nas pessoas da importância de estudar antes de sair fazendo exercício como um louco aí para zerar a abertura. Sim? Posso contar com você? Então é isso. Nos vemos aí na próxima aula, que será pra lá de especial. Beijos e até mais! Olá, meu nome é Lilian, sou bailarina. Fiz balé dos meus 6 aos 15 anos, parei por 7 anos, voltei após a faculdade. Fiquei 1 ano, depois saí, depois acabei me tornando professora de balé mesmo. Enfim. Enquanto eu era aluna de balé, eu cresci com a crença, né, de que eu ouvia de todos os meus professores, todos, de que para você zerar a abertura, para ter um bom alongamento, você tinha que passar do seu limite, ir além do limite de dor, tinha que suportar o máximo da dor, todas essas crenças de que dor, você precisa passar por isso se quiser ter uma boa flexibilidade. Numa dessas,
eu tendo essa crença, eu fazia isso também com as minhas alunas. E hoje, olhando para trás, eu morro de vergonha, né? Depois de passar pelo T8S, a gente começa a ver e fala, nossa, né? Como a gente fez essas coisas, enfim. Eu consegui, sendo professora, uma vez em que eu estava alongando a minha perna por conta dessas forçadas que a gente dá para conseguir o alongamento, né? Eu estava num dia em que eu não estava considerando o meu alongamento bom, fui forçar, né? Porque foi assim que eu tive essa crença, fui forçar meu alongamento da abertura de segunda, consegui um belo de um estiramento, uma bela de uma lesão na minha coxa esquerda, na parte interna da coxa, quase posterior, que daí ficou doendo até para andar, enfim, fui ao médico, tratei, repousei, tudo, a dor passou, mas, né, conforme eu tentava alongar a perna esquerda, não dava mais, né, já vinha aquela memória da lesão, já vinha aquele medo de lesionar de novo, o próprio músculo dava um sinalzinho de, opa, vai voltar, né, então eu já tinha esquecido a ideia de zerar de novo a abertura, então... Até então, mesmo quando eu tinha as minhas aberturas, elas eram aquele efeito ioiô, que a Mari tanto comenta, né? Quando a gente não atinge o platô, né? Que a gente vai e volta. Então, um dia eu tinha abertura, no outro dia já não tinha mais. Então, era desse jeito que eram as minhas aberturas. Mesmo quando eu zerava, era por pouco tempo. Quando eu fiz o T8S, né? Eu entrei pro T8S intrigada, justamente por questões disso, né? 5 minutos por dia, como isso, né? Pra mim... eu tinha aquela crença de que tinha que alongar por muito tempo, né? 5 minutos, como é que isso poderia dar algum resultado? E a outra coisa que eu fiquei muito intrigada foi o limite de dor, né? Nunca nenhum professor falou para mim, olha, respeite seu corpo, respeite o limite de dor do seu corpo, né? Então, entrei para o treinamento e muito feliz, ao longo das 8 semanas, eu fui vendo a evolução, né? Então... Atualmente, após as 8 semanas, né, o primeiro ciclo do T8S, que foram as 8 semanas, eu consegui zerar com as 2 pernas, inclusive, voltei a fazer o espacate. Atualmente, a minha abertura, ela atingiu o platô, então eu consigo fazer o espacate com as 2 pernas. A minha perna não tem mais sombra de lesão, o músculo nem tenta mais me avisar, porque foi tudo muito tranquilo, foi tudo com muito respeito dentro do limite que eu aprendi a ter com o meu corpo, que eu fui aprendendo no curso do T8S, né, no treinamento. E a minha abertura de segunda, ela falta bem pouco para zerar. Então, assim, eu tô muito satisfeita, eu tô muito contente com o resultado em si, porque era algo em que eu já não acreditava mais. Eu já tinha abandonado a ideia de recuperar as minhas aberturas e hoje eu tô muito satisfeita com isso. Fui mantendo a disciplina, né? Eu terminei o ciclo do T8S, fui mantendo a disciplina de pelo menos 5 minutos por dia refazer os exercícios ou pelo menos fazer a manutenção das aberturas. Então é algo que me trouxe a disciplina também, me agregou um pouco mais a disciplina, além de outros treinamentos que eu faço, de manter as minhas aberturas em dia ali. E atualmente, eu acho até irônico isso, o meu espacate com a perna esquerda na frente, ele é melhor do que a da direita. Antes a da direita era mais fácil de descer, atualmente a da esquerda é. E eu tô conseguindo, inclusive, fazer o processo agora de negativação. Eu tô fazendo exercícios agora para negativar os espacates e a abertura de segunda tá quase lá.